Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo para a honra e a glória do nosso eterno Criador, aquele que criou o Evangelho Eterno para que eu e você voltássemos ao estado em que foi criado o homem na sua essência, depósito, a caixinha, a embalagem que carregava o Espírito de Deus. E Deus reestabeleceu tudo isso para que eu e você, hoje, em pleno século XXI, pós o ano 70, voltássemos a estaca zero e vivêssemos eternamente com o Criador como filhos de Deus no Espírito. Queridos, eu vou falar aqui sobre uma coisa muito interessante. E você também, que é inteligente da família eterna, já percebeu isso, não é? A pergunta que eu faço é: por que a grande maioria dos pregadores judaizantes, os pregadores da lei, os pregadores do sistema, os pregadores futuristas, eles pegam a resposta de Adão, que Adão deu para o Criador, ali no Éden, e fala que Adão transferiu a responsabilidade, ou seja, uma síndrome, não é? Quando alguém transmite a responsabilidade dele para o outro, muita gente usa isso como síndrome de Adão. Mas aí vem a pergunta, Alberto, eu, do Evangelho Eterno, por que muita gente fala ou diz que Adão transferiu a responsabilidade que Deus deu a ele para Eva? Por que muita gente fala isso? Adão mentiu para Deus? Quando Deus perguntou: Adão, quem que induziu você a pecar? Quem induziu você a praticar o erro? Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Simplesmente isso. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não estou aqui falando mal das mulheres, não. Porque eu tenho uma filha mulher, a minha esposa é uma mulher. Eu estou aqui falando de uma situação que muitos pregadores dizem que Adão transferiu a responsabilidade. Adão não transferiu a responsabilidade. Adão foi sincero. Adão foi honesto. Ele falou assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Por que Adão foi sincero? Adão foi honesto na sua resposta? Porque foi Deus que viu que Adão estando só não era bom. Adão já tinha feito alguma coisa contra Deus errado enquanto Eva não existia? Não. Foi a partir do momento que Eva largou mão de Adão e foi andar pelo outro lado do jardim. A Bíblia diz que Deus, ele falou que ia fazer o que para Adão? Uma adjutora, ou seja, uma palavra que você se divide em duas. Era uma pessoa que deveria estar junto para ajudar. Adjunto e juntora, adjunto, adjuntora, ou seja, era uma mulher para estar junto, ajudando Adão. Adjutora, tem que estar do lado e ajudando, adjutora. Meu querido, deixa eu esclarecer uma coisa. A Bíblia diz que Deus, olhando, todo dia Deus visitava Adão na viração do dia, ou seja, 6 horas da tarde. Porque para os judeus, 6 horas da tarde, a partir de 6 horas, o primeiro minuto de 6 horas da tarde, começa o outro dia. E a partir de 6 horas da tarde de um dia até 6 da manhã de outro dia, para os judeus é um dia completo. Para nós não, né? O nosso calendário está tão errado que a gente começa a contar o dia a partir de meia-noite, primeiro minuto de meia-noite.
Mas segundo a Bíblia, o dia e a noite começa de 6 da tarde às 6 da manhã, ou de 6 da manhã às 6 da tarde. É interessante isso. Esse calendário gregoriano que nós usamos, ele está errado. Até na contagem dos dias. Para os judeus, eles estão muito avançados. Enquanto nós estamos em 2024, para os judeus, eles estão em 5.000 e vai lá cacetada. Eu não pesquisei, eu sei que é mais de 5.000 anos o calendário deles. Aí, voltando à história de Adão, a pergunta que eu sempre faço: Adão mentiu? Não. Ele foi sincero? Foi. Por quê? Porque foi Deus que achou que Adão estava sozinho e precisava de uma adjutora. A partir do momento que Eva sai de perto de Adão e vai para o outro lado do jardim, aí a Bíblia diz que ela e a serpente conversam entre um outro. E não vem aqui você falando que aquela serpente era o diabo, que era o Satanás, que não era, não. Até hoje, ninguém sabe, ninguém, nenhum pregador, ele pode ser poliglota, ele pode ser PhD em não sei lá o que mais, ele pode ser o que ele for, mas ninguém explica o que era aquela serpente. Se você falar que era o diabo Satanás, então você tem que assumir também que Satanás então não é uma pessoa, é um animal. Ele pode ser um jacaré, ele pode ser uma capivara, ele pode ser um leão, ele pode ser um dragão, ele pode ser um cachorro, ele pode ser um passarinho, ele pode ser um peixe, ele pode ser uma vaca, um boi, um elefante, uma girafa, um rinoceronte. Ele pode ser o que for, porque a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto que Deus tinha criado no campo. Fazer igual o Cláudio Mendes. Então, querido, a própria Bíblia quebra essa interpretação errônea que o homem faz para dizer que aquela serpente era o diabo. Um ser físico, Satanás. Mentira. É mentira. Existem escritos antigos que falam sobre a serpente, fala sobre aquela história do gênero, mas nem esses escritos mais antigos mesmo do que a Bíblia definem o que era aquela serpente. Talvez a humanidade nunca vai chegar à conclusão do que era realmente aquela serpente. Porque existem muitas interpretações. Alguns dizem que é a mente humana, outros dizem que é a natureza humana pecaminosa, outros dizem que era o Satanás, o diabo, outros dizem que Eva fez nhanhã. Como é que fala mesmo? Fez vucu-vucu com a serpente ou com o diabo. Mentira. Isso são ideias, isso são ideologias, isso são, né? Me faltou a palavra aqui, né? Conjecturas. Isso são conjecturas que as pessoas fazem, mas ninguém sabe. Aí eu te pergunto, eu não sei. Pergunto não, eu faço uma afirmação. Eu não sei o que houve naquela narrativa ali. A questão do Éden. Mas que Adão falou a verdade, isso sim, ele falou. Então, se os pregadores, eles dizem que Adão transferiu a responsabilidade que era dele para Eva ao acusar Eva, e eles falam que Adão foi o verdadeiro culpado, estão mentindo. Porque o verdadeiro culpado daquela situação não foi Adão. Foi Eva, que tinha deixado o seu marido e foi andar à toa pelo outro lado do jardim.
Sabe o que eu sempre converso com minha esposa? A mulher, a mulher que deixa o marido e vai andar à toa atrás de amigas, atrás de amigos, não ouve o conselho do marido e vai Maria com as outras, ela acaba se estrepando na vida. Mas isso acontece com o homem também. O homem que gosta das suas amizades e não está pronto para ouvir a sua esposa, eles também está prestes a cometer um delito. Então, homens e mulheres, tomem cuidados, porque isso aconteceu quando Eva, ela deixou seu esposo e foi andar à toa. Sabe o que acontece, meu querido? Sabe o que acontece? Quando você despertar para a verdadeira história e o que isso aqui nos ensina, aí talvez você vai entender que aquela serpente pode ser também um pensamento ruim. Mas não dá para acreditar que era um pensamento ruim, porque a Bíblia diz que aquela serpente era um animal e mais inteligente, mais astuto que habitava no campo e que Deus tinha feito. E agora? Aí, usando essa narrativa, eu vou trazer aqui uma coisa importante e interessante para você aprender. Usando a narrativa do Éden, eu faço uma pergunta a você. Quem é o culpado por você estar submisso ou viver submisso a um sistema? Nesse caso aqui, religioso. É Deus ou é você mesmo? Porventura, é Deus que te pede ou é Deus que te pediu para você frequentar uma denominação com o CNPJ, com uma convenção, com um pastor presidente, com um líder religioso? É Deus que te pediu isso para você se vincular a algum tipo de ismo? Cuidado a resposta, hein? É assim que vocês fazem com Adão. Vocês falam que Adão que foi o culpado. Mentira. As palavras que Eva falou, ela tinha ouvido de Adão. Porque Deus só passou aquilo para Adão. Deus não passou para Eva. Agora você tá rindo, né? Agora você botou a cuca para funcionar, não é? Hã? Você já entendeu o que eu quero falar, que eu não posso dizer aqui? Se pergunte a você mesmo, como que Eva falou uma coisa para a serpente, sendo que só Adão sabia? Hã? Você não deu para entender? Você não conjugou ainda o verbo, não? Querido, pensa bem. Adão, ele sabia porque Deus tinha falado com ele. Eva sabia porque Adão tinha falado com Eva. E a serpente? Quem que tinha conversado com a serpente antes? A serpente falou, vem cá, é assim que Deus diz que o dia que vocês comerem disso aí, desse fruto, vocês vão morrer? Você lembra que a serpente falou isso? Agora, quem falou aquilo para a serpente? Você é inteligente, você vai conseguir decifrar esse mistério. Então a serpente sabia o que Deus sabia. A serpente fez a pergunta, mas ela já sabia a resposta. Metanoia. Conseguiu entender?
Conseguiu entender? É assim que Deus disse? A serpente falou com ela. Ué, será que foi Adão que falou com a serpente? Ou foi outro alguém que eu e você não sabemos? Se você falar que você frequenta uma religião, uma denominação, porque Deus pede a você isso, você é mentiroso. Porque em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. Mas vocês não dizem que usa a Bíblia como referência de fé? Mas onde está essa referência de fé que manda você buscar Deus em um templo vinculado a uma denominação, a uma religião, a um CNPJ? Me digam, por favor, onde está escrito isso? Agora eu mostro a você que eu, que não tenho religião nem denominação, eu estou certo. A única coisa que eu faço é o que o próprio Deus pediu, o próprio Jesus também. Que só basta eu acreditar nele. Na obra do Filho e na obra do Pai. Mas Deus não vinculou nenhum tipo de religião. Não. Ele só pediu que eu amasse ele sobre todas as coisas e ao meu próximo como se fosse a nós mesmos. Diga que eu estou mentindo. Então mostre na Bíblia alguma passagem que Deus manda eu frequentar uma religião ou uma denominação para eu me configurar como filho dele. Ah, mas você não vai conseguir não, né? Eu quero deixar você com a pulga atrás da orelha. Leia e releia a passagem do Éden. Depois você vai me dizer. Coloca aí nos comentários. Tá bom? Deus te abençoe e tamo junto. Evangelho Eterno é isso. Desperta você para a realidade bíblica. Tchau, Deus abençoe.